Mesmo entre os portugueses que têm emprego, quase 9% estão no limiar da pobreza. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Num país que segue a moda internacional de estar em campanha eleitoral quase em permanência, saltando de eleição para eleição, ganha importância o conhecimento que é possível ter sobre as atitudes sociais e políticas dos diferentes grupos, seja pela distinção de género, das qualificações de cada um, da idade ou dos rendimentos. Quando 4 em cada 10 mulheres e metade dos pobres acredita que o sistema não dá voz às pessoas, e essa percentagem sobe quase mais 10 pontos percentuais quando a pergunta é sobre a capacidade do povo influenciar a política, fica mais fácil de perceber que sejam também as mulheres e as pessoas mais pobres a revelar menor confiança social e sejam também menos abertas à imigração. É entre os mais pobres e os homens que se encontram mais defensores de fazer o que nos mandam e do respeito pelas regras. Estes dados são do relatório Portugal Balanço Social 2025 sobre quem somos e como pensamos, desigualdade de género e rendimento nas atitudes sociais, realizado por uma equipa de investigadores da nova SBE, com base nos dados do Inquérito Social Europeu. Dessa equipa fazem parte Bruno Carvalho, Miguel Fonseca, João Fanha e Susana Peralta, com quem falamos neste episódio. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Susana Peralta. Pobres com poucas qualificações e também mulheres são quem olha com mais desconfiança para a atividade política. Pergunto, o que é que tem mais importância? Estas pessoas olham para a classe política e como quem se vê ao espelho e não vem lá, vêm poucas mulheres, menos ainda representantes das franjas mais desfavorecidas da população, ou é porque os políticos são bastante mais lentos a defender os direitos destes grupos? Essa é uma pergunta muito interessante, não é? Portanto, isto são dados do Inquérito Social Europeu e são dados realmente acerca de atitudes, da confiança nas instituições. É difícil com estes dados ir à procura dessas causas. Agora, o que nós sabemos e o que a literatura de ciência política nos ensina é que há um problema de representação de certas franjas do eleitorado na política, e esse problema de representação advém não só do facto destas pessoas participarem menos politicamente, não apenas no momento do voto, também noutras formas de participar politicamente, ser ativo em associações, ser ativo em partidos políticos, mas também advém, obviamente, da própria composição da classe política ser muito enviesada em favor de classes socioeconómicas mais favorecidas, níveis de educação mais altos e, obviamente, também mais masculina, não é? E portanto isso faz com que os pontos de vista, as inquietações, as barreiras que estas pessoas enfrentam na sua vida do dia-a-dia não estejam necessariamente representadas. Já agora, há maneiras de obviar a isso, ou seja, nós podemos incorporar a visão destas pessoas no funcionamento da democracia sem elas estarem necessariamente sentadas no Parlamento. O que não quer dizer que não devam estar, mas há iniciativas como, por exemplo, auscultar, ter assembleias cidadãs, onde se vai buscar pessoas aleatoriamente até para chegarem à fala com decisores políticos. Portanto, há maneiras de forçar um bocadinho ou de corrigir um bocadinho estes vieses da democracia, porque de facto a democracia é má a representar as visões destas pessoas mais desfavorecidas. E que são menos reivindicativas. Sem querer fazer a discussão quanto à forma como o ministro se exprimiu, mas é só porque o caso é muito atual,
pessoas menos reivindicativas têm tendência a perder os seus direitos, ou seja, há aqui uma pescadinha de rabo na boca, uma coisa leva à outra, não reivindicam, as coisas não se resolvem e as pessoas perdem a vontade de reivindicar. E as pessoas perdem a vontade também de participar, não é? Certamente que há uma pescadinha de rabo na boca. Eu acho que isto é até interessante ter trazido aqui as declarações do ministro Fernando Alexandre, porque de facto isto liga-se muitíssimo com o que o ministro quis dizer e que de facto é sustentado em décadas de investigação em ciências sociais, que tem a ver com, que no fundo se resume nesta frase um bocadinho chavão, que é os serviços públicos para pobres são serviços públicos pobres, não é? E que tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto, com a falta de voz dessas pessoas, que desse sentido de capacidade reivindicativa, e depois também tem a ver com o próprio apoio político, ou seja, quando há apenas estas margens mais desfavorecidas da população que usufruem de um determinado serviço público, isso também leva a que as outras pessoas que têm maior participação política e, portanto, cujas preferências, cujas visões são mais refletidas nas escolhas políticas, essas pessoas deixam de se importar com aquele serviço público. E deixam de se importar, isto nem sequer tem de ser manicaísta, não é? É simplesmente porque não lhes diz respeito. E portanto aquilo fica um bocadinho no ângulo morto das políticas públicas, e foi isso que o ministro Fernando Alexandre quis dizer, e que depois acabou por ser mal interpretado, mas é essa de facto tem o a ver mecanismo. com isto exatamente. que estamos aqui a conversar também. O estudo também nos mostra que os mais pobres, sobretudo homens, valorizam menos a democracia, associam a segurança ao ato de fazer o que lhes mandam, de cumprir as regras, como se defender a democracia fosse um privilégio de quem não tem preocupações no dia-a-dia, não é? Os pobres têm a cabeça ocupada a viver um dia de cada vez. É muito isto, têm pouca disponibilidade para estar a pensar na sociedade como um todo. Sim, eu acho que a democracia as vantagens da democracia podem ser vistas sob dois pontos de vista, ou sob dois ângulos, não é? Um ângulo é nós percebermos o valor da democracia enquanto tal, em si mesma, ou seja, nós gostarmos de vivermos num regime onde há rotatividade das pessoas que detêm o poder, onde o poder não está concentrado apenas numa esfera, e em que há pesos e contrapesos, em que há escrutínio, em que há liberdade de imprensa, em que, enfim, todas essas características da democracia que no fundo a afastam do poder absoluto, e que configuram qualidades da democracia em si mesma. Mas depois há outra maneira de nós olharmos para a democracia, que é pensar, mas será que isto está ou não está a cumprir algum, enfim, a fazer a minha vida melhor, por assim dizer, a tornar a minha vida melhor, pronto. E o que estes dados demonstram é que as pessoas mais ricas ou percebem este valor da democracia enquanto, digamos, os valores da democracia em si, parece que assim é, porque, por exemplo, quando nós vemos estas questões dos valores da obediência ou da lealdade aos líderes, isso são valores relativamente aos quais as pessoas mais ricas têm um apego muito limitado, e quando nós olhamos para os pobres vemos muito mais apego a esses valores, que de facto são valores que são alheios a uma sociedade democrática, não é? Na sociedade democrática não há obediência aos líderes. Nós elegemos pessoas que temporariamente têm o poder e que devem exercê-lo em nome do povo e em nome do mandato para o qual foram eleitos democraticamente. E a democracia permite substituí-los, não é? E o que pode, exatamente, e podemos substituí-los, e essas pessoas detêm o poder de forma sempre temporária. Mas o que realmente isto pode querer dizer é que as pessoas que fazem parte dos 20% com menor rendimento, portanto mais pobres da população, de algum modo sentem que a democracia não corresponde aos seus anseios e por isso inclinam-se mais para valores que são menos democráticos. Ou seja, se a política na democracia não os ajuda a sair da pobreza, acaba por ser natural que elas desacreditem na política. É isso, ou não os ajuda a sair da pobreza, ou não lhes fornece serviços públicos com a qualidade que as pessoas acham que merecem, e no fundo as pessoas sentem, bem, então este regime político não está a fazer por mim aquilo que eu estava à espera que fizesse, e de algum modo inclinam-se para regimes políticos mais centrados na figura do líder, da obediência, etc. Agora, é importante nós fazermos também essa pedagogia. Os regimes políticos menos democráticos são muito menos, respondem ainda muito menos aos anseios destas pessoas normais, não é? É muito mais fácil numa ditadura ou num regime com menos escrutínio democrático, não é? Há aqui um contínuo, há democracias que são menos liberais, que têm menos qualidade democrática, é muito mais fácil, quanto menor for o grau de escrutínio e de transparência do regime democrático e de separação de poderes, etc., mais fácil é uma elite
elite corrupta apoderar-se dos recursos do país e deixar ainda mais desprotegidas estas franjas mais desfavoráveis. Mas outra vez, nós não devemos, isto não deve haver aqui um discurso de responsabilizar essas pessoas, ou seja, as pessoas pensam claro, assim, o que nós temos é de ir ao encontro delas, não são não é? todos, obviamente, não é? E não Há uma são todos, porcentagem mais significativa nessa coisa, não significa que todas é importante as pessoas dizer sejam isso. assim. Obrigada, Paulo, mas eu acho que é importante trazer aqui os números. 1 em cada 5 das pessoas mais ricas acredita, por exemplo, no valor da lealdade para com os líderes como um valor importante, e dentro das pessoas mais pobres, dos 20% mais pobres, é 1 em cada 2. Ainda assim é só metade, quer dizer, a outra metade continua com o que lhes apego aos transmite valores da democracia. Mais segurança, muito provavelmente as pessoas sentem-se mais seguras dessa forma, são iludidas obviamente por essa ideia de que há mais segurança se houver mais cumprimento de regras e se obedecermos a quem manda, não é? Os jornalistas fazem perguntas, os académicos que estudam as estatísticas dão as respostas. Hoje ouvia num dos canais televisivos e retive a ideia de que em casos como estes, em que quem faz as perguntas e quem dá as respostas estão numa situação de privilégio, não é? Isso torna difícil perceber o porquê, e foi por aí que começamos esta conversa. Estamos a precisar de um estudo qualitativo em que se pergunta aos próprios porque agem desta forma, porque pensam o que pensam da vida política. É absolutamente essencial dar a voz às pessoas que estão nessas margens mais desprotegidas da sociedade. Portanto, isso eu diria que é um requisito da democracia. E nós vemos isso, que os nossos, não só o poder político está ocupado por pessoas dos estratos superiores do ponto de vista educativo e do rendimento, como também os meios de comunicação social. Portanto, essa observação é muito oportuna. E de facto é muito importante. Há algumas, eu repito, há algumas exceções. Por exemplo, há as iniciativas de Assembleias Cidadãs, a Câmara de Lisboa fez isso, que é ir buscar pessoas aleatoriamente e chamá-las para uma Assembleia onde se discutem políticas públicas. A França fez isso recentemente para escrever a nova lei do clima, não sei se era o nome assim, mas também assim, ou seja, ir buscar uma Assembleia de cidadãos em que se vão buscar pessoas aleatoriamente. E ao ir buscar aleatoriamente, a probabilidade de buscar uma pessoa de um estrato superior é a mesma probabilidade de buscar uma pessoa de um estrato inferior da população, inferior socioeconomicamente, naturalmente. E depois há, por exemplo, a Rede Europeia Antipobreza, tem presença em vários países, incluindo em Portugal, e também tem grupos de cidadãos que vivem ou já viveram na pobreza, e que são chamados regularmente a opinar sobre políticas públicas. Falta se calhar um bocadinho mais de introduzir isto na infraestrutura da democracia. Há países que o fazem melhor, por exemplo a Alemanha também faz isso. Havia a Iniciativa para o Futuro da Europa, nem sei como é que isso ficou, mas que também procurava ter iniciativas deste género. E de facto, do ponto de vista dos meios de comunicação social, e estou aqui a falar com um dos maiores de Portugal, é sempre possível, por exemplo, recorrendo à Rede Europeia Antipobreza, que já tem essas assembleias locais montadas, e que é uma maneira fácil de chegar às pessoas que já viveram na pobreza ou que ainda vivem na pobreza e perguntar-lhes e tentar perceber os seus anseios. Há um certo lado, há uma certa sobranceria, na verdade, sociológica, quando sou eu a falar sobre isso, não é? Hoje proponho-lhe o podcast de Daniela Oliveira, Perguntar Não Ofende. Presidenciais 2026 com António José Seguro. É útil a esquerda votar em Seguro? Mal querido por muitos dos seus camaradas, apoiado por tantos outros, tornou-se, perante a ausência de outras alternativas, no espaço socialista, na escolha inevitável do PS. O mal-estar tem mais de uma década, mas nem assim ficou enterrado num passado traumático. Apresenta-se como um candidato para lá dos partidos, apesar de ser, como Marcos Mendes, Coutinho Figueiredo e Catarina Martins, ex-líder partidário. Foi também secretário-geral da JS, deputado, eurodeputado, ministro e secretário de Estado. Afastado da vida partidária há muito tempo, hesitou dizer que é de esquerda e socialista, mas depois corrigiu. O candidato presidencial apoiado pelo PS é o convidado deste episódio do Perguntar Não Ofende. A sonoplastia é de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.